Fala, filhotes! Aquele salve, salve! Prazer para quem não me conhece, eu sou vulgarmente conhecido como Lara Rocha, professora de Filosofia e de Sociologia aqui do Descomplica. Caraca, você tá ligado que teve um momento anterior a este aqui em que você ouviu falar de globalização. Aí é nesse momento que você se pergunta, como que eu faço esse link? Aonde eu junto isso? Para de bobeira, né? Que uma coisa sempre vai puxar a outra e eu tô aqui para te mostrar como que a globalização vai interferir nos nossos movimentos sociais que a gente tem ali ao longo da história e para o mundo todo. Vamos para o momento mais interessante, que é definir o que é um movimento social. Porque muita gente entende, até porque a história faz com que a gente entenda assim, que o movimento social é uma baderna. Ah, mas é uma galera que não tem nada para fazer. Gente, vamos lá. Seja prático, rápido e eficiente. Alguém acorda revolucionário e fala assim, que vontade de mudar o mundo. E vai sozinho? Tiveram pessoas que fizeram isso, mas a gente precisa entender que o movimento social é uma causa. A gente precisa entender mais ainda, e está aqui pra gente, que é uma ação coletiva. Existe um projeto. Como assim um projeto? Você tem que escrever o que você vai buscar, o que você quer, o seu objetivo. E, além disso, tem que ter uma ideologia. Não é igual o Cazuza não, que você quer uma para viver. Você já tem uma ideologia, tá? Você só não sabe que tem. E o movimento social também tem, que é um conjunto de ideias, aquelas que vão corporificar o seu objetivo. Eu tenho o meu movimento, eu tenho o meu projeto, que tem o meu objetivo e tem as ideias claras do que eu vou alcançar. Até aí, tudo bem. Precisa de uma organização? Precisa de uma organização. Até porque é uma ação coletiva. Eu penso numa ideia, eu tenho pessoas que querem ou transformar ou preservar a ordem social vigente. Tá conseguindo entender isso? Ou você vai transformar a sociedade, ou você vai manter a sociedade, tá? Do jeito que tá acontecendo a situação. Por mais que a gente fale, a maioria das vezes é importante você entender que o movimento social ele busca transformar uma ordem vigente. E é por isso que incomoda. Mas a gente veio para quê? Para incomodar. A gente veio para quê? Para trazer informação. Beleza? E como a gente veio para trazer informação, eu vou te dar uma dica rápida, prática e eficiente. Porque nós temos um e-book para você. Trazendo a informação que a gente precisa. Lara, o que tem de maneiro? No link aqui da descrição desse vídeo maravilhoso, tem um e-book feito com exercícios sensacionais sobre esse conteúdo aqui pela nossa fantástica equipe Descomplica. Qual a importância de fazer exercício? Filhote, coloca algo no seu coração. Você tem que fazer 45 questões de ciências humanas. Você tem que fazer questão a rodo. Você precisa treinar os temas. Mas movimento social cai no Enem? Bebê, você tá brincando comigo, né? Caraca, é só o tema da parada. E voltando a falar disso, vamos seguir no seguinte. Eu preciso trazer para você uma informação, mas não é essencial só para conteúdo de filosofia e de sociologia, não. É essencial para a vida. Ah, para. É óbvio. Filho, você tá achando mesmo que eu vou te ensinar só filosofia e sociologia e tu não vai carregar nada disso pra vida? Você tá brincando comigo. Filhote, preste atenção no seguinte. Muitas pessoas, mundialmente falando, na sociedade, já te falei, primeiro interpretam o movimento social de forma errada, né? Porque, claro, se é pra transformar o que eu não quero que transforme, por que eu vou falar bem? Mas aí a gente precisa ser consciente. Não é porque eu não gosto de uma coisa que eu tenho o direito de falar mal dela. Guarda isso no seu coração. E a segunda, eu preciso que, por favor, não é pra mim, não. Coloca no seu coração. Você precisa entender a característica dos movimentos sociais. Lara, por que isso? Para você não falar besteira por aí. Sabe por quê? Quando você fala besteira, tem pessoas, como eu assumo, que escuto. E dependendo eu escuto, faço assim, ó. Aí eu fico meio tensa, né? A pessoa errou, guardou o erro e tem gente que não te corrige. Eu sou professora, eu sou didática, eu vim para o mundo para isso. Eu vim para te ensinar. Então não erra a partir de agora que nós temos características específicas para os movimentos. E não erra isso para a vida. Porque muita gente vai falar assim, porque movimento nada, quer mudar a política. Não, meu amor. Cuidado, são poucos os movimentos sociais que tiveram a vontade, a motivação e, como característica, mudar a política.
Pulei pro 2, né? Eu sei. Mas por quê? Um movimento social com característica política, ele quer mudar as relações de poder. Lara, cita algum exemplo? Óbvio. Eu vou citar um exemplo nacional. Já ouviu falar no movimento dos caras pintadas? Busca aí, ó. Pum, tum, tum, tum. História, né? A gente sempre faz esses links. Já ouviu falar no movimento dos Direta Já? Caraca, bebê! Sim, é um movimento político. Eu quero mudar a relação de poder, a relação política vigente. Tá, beleza, Lara. Mas como que eu falo, por exemplo, o que é um movimento reivindicativo? Caraca, filhote, agora vamos com tudo, porque esse aqui, ó, bomba. E bomba historicamente. Ele é lindo, tá? Por quê? Eu tô buscando direitos, eu tô buscando uma alteração das normas, das relações sociais, da inserção de um grupo de indivíduos, socialmente falando, tá? Então, alguns movimentos, você escuta muita gente falar assim, ai, porque é um movimento político, porque é um movimento... Não é. Tá? Se eu quero aceitar aquele grupo, aquela pessoa, aquela quantidade, né, isso é um movimento que busca por conquista de direitos, beleza? Para ser movimento político, a gente tem que alterar a relação de poder vigente. Lara, tá faltando um, tô ciente, que é o movimento que a gente chama que é social de classe. Isso aqui é um dos primeiros movimentos sociais que nós temos na história. E só para fazer um link com você, começou, ó. Lembra da primeira Revolução Industrial? Ah, gente, mas ela tá dando aula de filosofia, de sociologia e de história, bebê. Aqui a gente fala de tudo um pouco, tá? Primeira Revolução Industrial, maneiro, tá? Certamente você já ouviu falar disso, né? Num primeiro momento histórico ali, a gente tem as máquinas a vapor, lindo. Caraca, a gente muda a história da humanidade. Você tem a ascensão do capitalismo. A gente tem a segunda Revolução Industrial, porque a gente tem ali a combustão como a força motriz da revolução. Em que momento a galera trabalhadora começa a buscar os seus direitos? A gente precisa lembrar de dois movimentos específicos com dois caras que revolucionaram a história do movimento trabalhista. O primeiro deles, um cara chamado Ned Ludd. Lara, esse nome já veio de algum lugar. Um movimento chamado ludismo. Cara, aí, ó, bebê, não tem o que fazer, eu não tenho nem como defender. Foi tiro, porrada e bomba. Literalmente. Era contra a mecanização do trabalho nas fábricas, por quê? Se você mecaniza, né, o trabalho, se você coloca o trabalho na máquina, e o trabalhador vai pra onde? Valendo. Você já sabe a resposta, né? Pro olho da rua. Caraca, mas eu tenho meus filhos. Eu tenho minha vida, o que eu faço? Ludismo, um dos primeiros movimentos, de novo, tá? O cara foi revoltado, quebrou máquina, tacou fogo nas coisas, não sei o quê, e uma galera foi junto. Segundo movimento que a gente tem em prol das relações de trabalho, se chama o cartismo. Esse aí foi bem mais tênue. E é quando a gente tem, primeira vez na história, tá? A busca por direitos trabalhistas. E, Lara, gosto também, tá? Então, toda vez na história que você falar de um movimento social de classe, é especificamente para você falar sobre as relações de trabalho. Lara, então, se qualquer outro momento na história tiver um movimento social que vai mudar a vida do trabalhador, buscar direitos aqui, social de classe. Beleza? Nós temos esses três tipos de movimentos com essas três características diferentes para você não errar mais por aí, tá? Não erra, por favor, tá? E aí vamos ao seguinte aspecto. Tá curtindo até aqui? Tem certeza? Se você tá gostando até aqui, faz o seguinte, mas cara, não te custa nada, rapidinho, coisa de leve, é só uma curtida, pum, curtiu. Caraca, doeu? Não. Custa nada, viu? E aí, vamos lá, que sabe o que a gente precisa? Que você deixe seu comentário pra gente saber se você gostou, não gostou, se você tem uma ideia melhor, se você quer fazer alguma coisa diferente, tá? Se você quer que a gente faça alguma coisa diferente. E eu aprendi com a vida o seguinte, tudo que é bom a gente compartilha. Vai por mim que eu aprendi de outras formas, a gente deixa pra lá. Pula essa parte, né? A gente vai lembrar da juventude, não vale a pena, porque o vídeo não tem nada a ver com isso. Mas coisa que é boa, a gente, o quê? Compartilha, bebê. Então compartilha esse vídeo pra galera, deixa aqui, ó. Ih, gente, nem quero ficar famosa não, mas se ficar não tem problema não. Meu sonho é receber alguma coisa. Ah, ter recebidinho, meu sonho, tá? Já que eu tô aqui, ó, vai lá, compartilha pra galera, tá? Porque coisa boa a gente tem que fazer isso mesmo. E vamos seguir no seguinte, sabe por quê? Você acha mesmo que eu vou falar o que é movimento social, que eu vou falar os tipos e características de movimento social? Você acha mesmo que eu não vou te falar de nenhum?
É sério. Ah, você vai falar assim, caraca, louca, você já falou do ludismo, cartismo, né? Tudo bem. Mas a gente precisa falar de alguns movimentos sociais que são de extrema relevância ao longo da história. E alguns que, por favor, não vamos confundir, tá? Eu sei que eu sou muito chata, eu sou repetitiva, eu falo a mesma coisa 432 vezes, mas sabe por quê? Porque num momento específico da sua vida, você vai fazer uma prova de vestibular. Cara, essa voz, nessa potência, tem uma coisa na tua vida que ela vem no teu ouvido assim, ó, e eu falo, não é isso. Tá entendendo? Pô? Olha que desesperador. Eu sei que vai te assustar, tá? Mas é o clássico momento que eu vou falar no teu ouvido e você vai falar assim, gente, a Lara soprou uma coisa aqui. Essa voz não vai sair da tua mente, porque você não vai errar mais, beleza? E aí vamos ao clássico e primeiro movimento, né, que a gente conhece, tá? O movimento dos trabalhadores, tá? Começa lá atrás, aqui, ó, a gente fez essa referência, tá lá na primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, tem um impacto importantíssimo para a história. Por quê? Vamos lá? Primeira Revolução Industrial, você acha que o cara trabalhava quantas horas por dia? Entre 16 e 18. Oi? É. Aquele momento que... Oi, professora? É. Hoje, eu conheço alguns jovens alunos que não conseguem ficar, não dormir, vamos assim dizer, né? Por menos de 10 horas. É sério que a pessoa vai trabalhar 16 a 18. Eu queria que você entendesse que eram 16 a 18 horas trabalhadas por dia, em pé o tempo inteiro. Você acha que eu tinha horário de almoço? Ah, me respeita, né? Eu queria que você entendesse que não tinha nem luz elétrica na primeira Revolução Industrial. É sério que você acha que a condição de trabalho era irada? Claro que não. Obrigado ao movimento dos trabalhadores por fazer com que a nossa vida seja um tanto mais razoável do que já foi um dia. Beleza? Vou te falar de outra coisa. Essa sutil diferença aqui, por quê? Não que isso aqui não seja super importante, eu voto hoje em dia, tá? E vamos lá, não é porque o movimento das sufragistas começou lá na França, Inglaterra, teve um impacto importantíssimo para os Estados Unidos depois, que todos os lugares do mundo falaram assim, que legal, vamos dar esse direito mesmo para as mulheres? Qual é a grande diferença que elas têm da gente? Nenhuma, no caso, né? Tá, biologicamente uma ou outra, tá? Mas neurologicamente, intelectualmente, por que a gente não podia votar? O movimento começa, tá? Quando a gente fala em sufrágio, eu tô falando de voto, tá? Tem um filme sensacional que conta essa história, baseado em fatos. Não seja redundante, por favor. Se é um fato, ele já é real, não fala isso, tá? Dica aqui, aquele momento, dica Lara, por favor, pra vida, tá? Aqui, ó, a gente tá buscando o direito ao voto. Lara, qual é a grande diferença desse movimento aqui? Eu queria que você entendesse que o movimento feminista, ele vai mudando as demandas ao longo da história. Beleza? Por quê? Se você tem uma demanda lá na década de 60, de 70, e aí a gente tá em 2010, tá? A gente chegou aqui, muita coisa já foi conquistada. Concorda comigo? Não conquistamos tudo, mas a gente vai mudando as demandas ao longo das necessidades. E, por favor, é um movimento reivindicativo. Eu estou brigando pelos meus direitos. Eu estou brigando, mas não é que... Ah, porque tem, a lei é igual para todo mundo. Na teoria, tá? Na prática, a gente sabe que é diferente, né? Por quê? Ah, eu tenho, beleza, eu já conquistei. Um monte de mulher passou por um monte de coisa para eu conseguir meu voto, tá? Mas eu tenho a mesma inserção no mercado de trabalho que os homens? Tenho, né? São direitos que parecem simples. Eu quero uma igualdade. Eu quero conseguir andar pela rua sem ter medo. Independente do horário. Independente da roupa que eu estiver vestindo, né? Eu tenho que conquistar a minha liberdade, não só enquanto indivíduo, mas a minha liberdade sexual, a minha liberdade enquanto mulher, né? E isso é uma das demandas, tá? Que o movimento feminista briga aí, ó, há um tempão. Uma que já foi conquistada lá atrás, né? O direito da mulher usar métodos contraceptivos. Aí você fala, mentira! É sério, antigo a beça. E já conquistaram, então, primeira demanda, ó, check, beleza? Então, é um dos movimentos que vai mudando ao longo da história. E é considerado um movimento recente, tá? Movimento antigo, movimento recente. Movimento razoavelmente antigo, tá? Por quê? A gente precisa lembrar que, é claro, em cada lugar a gente vê o movimento negro, tá? De formas distintas. Então, quando eu falo isso, por exemplo, a gente lembra rapidamente, num primeiro momento, que o movimento negro, vem na minha cabeça o quê? Martin Luther King. Vem na minha cabeça Malcolm X. E eu queria que você entendesse, tá? Apesar de ser o mesmo movimento, a gente precisa entender que tem divisão ali de propostas. Um tinha uma visão um tanto mais pacífica, o outro tinha uma visão um bocadinho mais violenta. Lara, mas era em prol das mesmas coisas? Era. Mas a gente precisa levar em consideração que é um movimento feito por pessoas.
Você já parou para pensar que por trás dessa pessoa que está fazendo um movimento social, ela já pode estar saturada de passar e viver algumas coisas? Se coloca no lugar daquelas pessoas, seja um pouco mais humano. Apesar de a gente tá falando de uma aula de humanas, tá? Porque a gente fala, mas você não sabe o que aquela pessoa passou, o que ela viveu, tá? E a gente tem movimento negro, não só nos Estados Unidos, nós temos no Brasil também, tá? E cá estamos nós brigando pelos nossos direitos, pela nossa representatividade. A gente briga sempre, tá? É até bonita para uma mulher negra. Por quê? Por que quando falam de mim, falam de uma mulher negra? E não falam uma mulher? Por que eu tenho que ter essa qualidade? Né? Porque para mim é uma qualidade, tá? Porque para mim não é defeita, né? Mas existe o movimento, tá? Existe a briga. O movimento ambiental, ele é recente à beça, tá? Sobretudo não só, no Brasil, não, no mundo todo. Já ouviu falar em Greenpeace? Já ouviu falar em todas as outras ONGs que vão brigar? Hoje em dia, a galera tá bombando o movimento ambiental, graças, né? Mas por quê? Uma boa demanda aí que a gente sempre fica triste, eu pelo menos, né? O que tanto o movimento ambiental busca? Nunca ouviu falar um tio seu, um parente que fala assim, vai acabar, mas o que tem? Eu não vou estar mais aqui mesmo? Gente, uma das grandes importâncias e preocupações do movimento ambiental, que surge mais ou menos em 1970, tá, mundialmente falando, é exatamente a preocupação com as gerações futuras. Galera, eu não vou estar aqui quando a água do mundo acabar. Mas isso me dá o direito de não pensar nisso? Não, né? O problema é que tem muita gente que acha que, e o que tem, né? Não, tem coisa beça, tá? Então aqui, ó, preservação do meio ambiente, das reservas naturais, né? Do que a gente vai fazer com nossos recursos hídricos, vai jogando pro movimento ambiental e obrigada por você existir. Temos muitas siglas, muitas, tá? Começou com LGBT, tá? O sinal do plus, né, do mais, foi adicionado, tá? Pra gente perceber as demandas. Começa em 1968, lá na França. Mentira, sério? O movimento estudantil, a galera fez até barricada nas principais ruas de Paris. Sabe pra quê? Pra fingir que estavam fazendo guerra contra a galera parisiense. Era como se fossem trincheiras. Eu quero o meu direito. Eu não quero mais falar que ser da comunidade LGBT é uma doença. Porque não é. Eu não quero ter um tratamento que vai fazer não só com que eu tenha meus desejos sexuais inibidos. Eu quero, né, que as pessoas entendam que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso escolher. Eu posso ter o meu direito de ir e vir, até porque isso está garantido por lei, né? Eu tenho o direito de me expressar e de ser quem eu sou. Movimento LGBT. E aí vai, tá? Mas aí você está falando assim, caraca, esse contexto que você falou me lembrou um negócio. Por quê? Eu fiz uma pausa de leve aqui, ó. Porque esse é um movimento, tá, fazendo referência ao Brasil. Lembra aquele clássico momento do tráfico negreiro? Não te lembrou nada? A mim lembrou. Se essa aula te lembrou tráfico negreiro, aqueles movimentos que você vai lembrar lá atrás aonde mesmo? O momento de Primeira República do nosso país. Sim, nós tivemos, tá, os movimentos também, né? A gente vai lembrar do Zumbi, o movimento negro começa, o Dia da Consciência Negra, que é graças a isso, tá? E aí você, caraca, onde eu vou ver isso? Aqui, filhote! Tá tudo, a coisa leva a outra, tá? A gente já pensou em tudo isso aqui bonitinho. E aí aquele momento você fala assim, caraca, cara, tudo que é bom dura tão pouco, não é mesmo? Mas eu queria te dizer que dura o suficiente para ser eterno. E para ser eterno, sabe o que você vai fazer? Caraca, tem essa aula aqui, ó. Não só essa, tá, bebê? Porque eu, como professora de humanas, eu falo a beça. Eu fico até transtornada quando eu tenho que falar pouco, que eu fico trabalhado no negócio do nervoso. Mas por quê? Caraca, eu poderia falar sobre esse tema aqui, sei lá quantas horas. E sabe onde você vai ver isso? Na nossa fantástica plataforma do Descomplica, tá? E é claro, nós temos as aulas ao vivo, nós temos as aulas gravadas, a gente tem coisa pra caraca, a gente faz todo um acompanhamento com você, tá? Por quê? Se tem uma coisa que a gente acredita, é óbvio, é na educação. E se a gente acredita na educação, é porque, e eu costumo brincar com isso, tá? Você acha que eu sou só professora? Você tá de bobeira, filhote? Eu sou transformadora de sonhos. Eu já transformei muitos sonhos em realidades. Então é isso que a gente faz aqui no Descomplica, a gente transforma sonhos em realidade, tá? Então faz o seguinte, acompanha a gente, vai lá, dá uma olhada na plataforma, vê qual é a tua vibe ali, tá? Tem essa aula, né, sobre movimentos sociais, sobre os novos movimentos sociais, como tudo aconteceu, tá? Né? E é esse o seu fantástico momento. Pensa nisso, pensa em fazer parte da nossa família, que eu acho que vai valer a pena. E aí, vamos nós pro seguinte, eu queria que você entendesse, porque a gente, né, lá no Descomplica, a gente tem um negócio que a gente chama de print.
Aí você fala, e faço muito. Vejo no Instagram, assim, os looks que eu gosto da beça, tiro vários prints das brusinhas, das coisas. E é isso. Por que que é importante você ter o print? Porque você vai ter esse resumo, o conteúdo que está aqui atrás, e aí você vai bonitinho adicionar tudo para as suas anotações, para fazer seu resumo, seu mapa mental, para colocar conteúdo. É essa a importância do seu print, tá? Guarda, porque você tem aquele momento da lembrança. E colocou o que mesmo? Como? É isso. Agora faz o seguinte, vamos testar para ver se você aprendeu? Quer o print? Tira o print para você ver como vai ser. E é nessa deixa que me despeço de você e te falo o seguinte, aquele beijo, aquele abraço apertado e a gente se vê por aí.